Esse é o Screening de Notícias, versão 2025, que é parte dos projetos dos Estúdios ECD para este ano. Como vocês sabem, screening é aquela atividade de fazer uma triagem, de separar as áreas que têm maior chance de ter uma fonte secundária de contaminação daquelas que têm maior chance de estarem limpas. A ideia aqui é apresentar para vocês o que a gente considera o hotspot do momento, ou seja, as principais notícias atuais do GAC. Esperamos que vocês encontrem e consigam separar as notícias importantes das fake news. Com vocês, Screening de Notícias. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos aqui para o 4º episódio do Screening de Notícias, um spin-off do podcast Áreas Contaminadas, relançado agora em 2025. O Screening de Notícias foi idealizado lá em 2022, mas agora vem com uma nova roupagem, um novo produto dos estúdios ECD. A trilha sonora foi especialmente brilhantemente composta por Daniela Alarcon e por Mauro Tanaka. Sigam os dois no Instagram, @alarcondani e @azalatosampa. A ideia aqui é publicar o Screening de Notícias quinzenalmente, intercalando com as newsletters, que também serão quinzenais. Aqui no Screening vamos dar prioridade às notícias mais diretamente relacionadas com o GAC, enquanto lá na newsletter a ideia é colocar as notícias do GAC, mas priorizando comentários mais elaborados, junto com notícias de meio ambiente, ambientalismo, ciências, economias, etc., não tão ligadas ao GAC. O Screening de Notícias, como todos os outros produtos dos estúdios ECD, são oferecidos a vocês pela nossa querida comunidade de apoiadoras e apoiadores financeiros do Apoia-se. Atualmente são 54 pessoas que nos ajudam financeiramente. Isso nos ajuda muito nessa questão financeira, de pagar boletos e tal, e nos dá um estímulo, porque nos mostra que estamos no caminho certo. Se você também quiser, e se você também puder contribuir financeiramente com nossos canais, entre no site apoia.se/ecdambiental, tem tudo muito bem explicado lá. Os nossos canais têm também a honra de ter 3 empresas patrocinadoras, que também nos ajudam muito, também financeiramente e também por quererem atrelar suas poderosas marcas ao nosso trabalho. A patrocinadora Master é a Clean Environment Brasil, os patrocinadores ouro são Laboratória Consulting e a Vapor Solutions. Então vamos juntos, separar o joio do trigo, as áreas limpas das áreas fontes, as notícias quentes das fake news. Está no ar o episódio 11 do Screening de Notícias. Recebi nas últimas 2 semanas muitas vagas de emprego para divulgar. Vou falar um pouco sobre elas aqui, algumas delas já têm 2 semanas, né? Mas enfim, são muitas vagas que eu queria que vocês prestassem atenção. Vagas na Arcades de encarregado de campo em Taubaté. Vaga também na Arcades para analista no Rio de Janeiro. Vaga na EBP de estágio em engenharia química. Na Tetra Tech de técnico em remediação. No Laboratório Operator de analista de laboratório, analista da qualidade, técnico de amostragem e gestor de projetos. Então são muitas vagas na Operator. Na COPF, uma vaga de estágio. Na Sapotec, uma vaga de analista para Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Vaga de estágio na LETS. Vaga na Columbia Technologies. Estão procurando uma pessoa graduada em engenharia ou ciências para trabalho de campo e no escritório, com disponibilidade para viagens por toda a América Latina. Vaga na COPF de analista. Vaga na COPF de desenhista. Vaga na Raizen de engenheiro de meio ambiente pleno, com salário base de R$7.000 foi divulgado o salário base lá. Vaga de estágio na Enviplan. Vaga de técnico de campo na Clean. Vaga de estágio na Evalway. Várias vagas na LEAD, uma delas de analista de projetos para trabalhar em Campinas, interior de São Paulo. Vaga de desenhista na W3. Vaga de analista de licenciamento na Neotec. Vaga na Innatura de analista e vaga também de técnico para trabalhar em Curitiba. Vaga na Elo Ambiental de técnico e vaga na Geoambiente Genuine. Essa vaga é de analista para trabalhar em São José do Rio Preto. Dá para notar que, como sempre, são muitas vagas de técnico, de estágio e vagas iniciais no GAC. Uma coisa que, um fenômeno, né, que comentamos no episódio 214, onde eu falei que teríamos muitas vagas como essas, mas poucas vagas e salários maiores. Inclusive, faz tempo que eu não vejo vagas para profissionais com mais tempo de experiência, e eu conheço vários amigos com mais experiência que estão buscando recolocação já há algum tempo, e estão com uma certa dificuldade nessa recolocação. As vagas, todas as vagas que eu recebo, que eu ouço, que eu vejo, eu compartilho imediatamente no nosso canal do Telegram. Se você tem Telegram, entre lá nesse canal, o canal chama Áreas Contaminadas. O Senac e a ESAS estão com inscrições abertas para vários cursos dessa parceria. Os cursos são online e ao vivo, em geral são das 8 ao meio-dia, horário de Brasília. Eu destaco o curso de GAC para iniciantes, a partir do dia 8 de abril, às terças e quintas, coordenado por mim, com muita alegria, com muita gente legal no corpo docente. Algo muito interessante sobre esse curso é que ele custa metade do preço, o que é bastante adequado para o público-alvo, que são os iniciantes no GAC. Inscrições e informações no site aesas.com.br/eventos.
Eu vi agora mesmo a postagem da Ambipar Response, fazendo uma divulgação que eles compraram uma máquina, né, uma máquina muito interessante, muito importante, uma máquina de sondagem, uma sonda sônica compacta, né, relativamente compacta, fabricada pela TerraSonic International. Segundo o anúncio deles, é a primeira sonda sônica a trabalhar exclusivamente com áreas contaminadas, né? De fato, pelo que eu conheço, é realmente a primeira sonda sônica que vai trabalhar exclusivamente com áreas contaminadas, no caso deles, remediação. As grandes vantagens, segundo ele, é a rapidez, né, na sondagem, o que é correto, a redução na geração de resíduos, o que também é correto, já que, diferente dos tradusocos helicoidais, né, das rolos, na sondagem sônica o solo não sai, né, sai muito pouco solo, só sai o solo que está sendo amostrado, né, por dentro, então é muito menos solo do que o diâmetro grandão dos tradusocos. Enfim, é uma novidade bastante interessante, eles prometem usar nos casos deles de remediação, tanto para instalar poços de remediação, né, poços de extração, poços de injeção, poços de bombeamento, e também para instalar os eletrodos de remediação por processos térmicos. É interessante, um movimento interessante da Ambipar, mostrando que estão investindo forte, né, no nosso mercado. Vamos aguardar para ver o que acontece. Lucas Vence Guerra nos indicou uma apresentação, né, um trabalho de uma apresentação em PowerPoint bastante interessante, de algo pouco usual aqui no gerenciamento de áreas contaminadas, que é um poço horizontal, né, um poço multinível horizontal. O nome do produto é Vertebrae, Horizontal Nested Well System, né? Então é um poço pré-montado, multinível, só que ele é horizontal. Então faz uma sondagem horizontal, aquela parecida com aquela para passar cabo, para passar tubo, e se instala assim, né? Ao invés do cabo, você coloca um poço. Só que não é um poço único, com seção filtrante em tudo isso, né? Ele tem seções filtrantes e selos, isolando as seções filtrantes. Então, cada seção filtrante pega uma parte dessa linha horizontal onde está essa perfuração horizontal. Então, a ideia é você fazer vários desses, né, várias linhas horizontais, instalar esses poços multiníveis horizontais aí. Em tese, todos estarão na mesma unidade de estratigráfica. Obviamente, é muito importante você saber, né, qual é a unidade de estratigráfica. Porém, as seções filtrantes estarão em pontos diferentes. De acordo com o fabricante, chama ENRX, né? NREX. Isso barateia os custos de investigação e maximiza a eficiência da remediação por extração. Você faz um SVE horizontal, então você, em tese, extrai mais vapor. Se você estiver na zona saturada, você bombeia, né? Bombeia mais, segundo eles. Eles chamam uma investigação, né? Então, eu falo da remediação, eu falo também da investigação. Eles chamam essa investigação, usando o Vertebrae, de investigação de alta resolução. Porém, não só alta resolução vertical, mas adicionando uma alta resolução horizontal. A apresentação dele está no Cluin, você pode procurar lá no Cluin, e daí você procura pela apresentação da empresa ENRX, NREX, ENRX. E sobre esse tema, bastante interessante, eu recebi uma mensagem também interessante de um amigo que ele prefere não se identificar, porque vocês vão ver o teor da mensagem dele, né? Pode ser que as pessoas entendam mal aí, então ele prefere não se identificar. A mensagem diz basicamente assim, ele recomenda que eu, Marcos, quando for possível, fale de heterogeneidade de pequena escala em amostras de solo, né? E heterogeneidade em geral do meio que a gente estuda, né? Em subsuperfície. A variabilidade da distribuição dos contaminantes tem sido abordada em trabalhos de investigação, né? Em alguns trabalhos de investigação, a variabilidade nessa distribuição, mas de forma bidimensional. Ou seja, alguns trabalhos usam ferramenta de investigação em tempo real, essencialmente usam MIP com HPT em áreas com VOC, e complementa isso com amostragem de solo com maior resolução vertical, ou seja, com mais amostras para o laboratório. Então, isso está correto, na opinião dele, porém, isso é pouco. Esses trabalhos, então, detectam a contaminação e extrapolam o dado obtido com outra sondagem que estão lá longe, né? Isso leva à interpolação de resultado que são irreais, né? São distantes da realidade. É uma melhoria, né? Lógico, mas todos ficam satisfeitos em parar por aí. Criou-se, segundo esse meu amigo, uma nova verdade de que coletar várias amostras no eixo vertical é suficiente, e isso não é a verdade. A heterogeneidade de pequena escala não é controlada. Eu diria aqui, eu vou complementar a mensagem dele dizendo que não é nem a heterogeneidade de pequena escala, mas a heterogeneidade de grande escala, assim, lateral. Não tem cabimento você fazer um ponto aqui e outro lá longe e dizer que tem uma interpolação entre esses dois pontos. Por isso, segundo ele, em várias áreas onde os VOCs são as principais substâncias de interesse, quando a remediação vai ser feita por processo térmico,
gasta-se mais em investigação, fazendo esses ensaios MIP, mas sem de fato economizar na remediação, porque daí o cara faz o MIP, mas ele faz um aqui, outro lá longe, interpola isso num software bacana, e daí diz que tem uma massa gigantesca, daí gasta uma tremenda grana com a termal, sendo que ainda nós vamos discutir a eficiência da termal ali na frente, né? Mas vamos lá, vamos supor que seja eficiente, o volume a ser tratado costuma ser superestimado e o custo também. E aí, quando a remediação não é por processo térmico, é por alguma coisa, entre aspas, mais barata, como injeção de oxidante, o pessoal, como não tem, a remediação é muito barata, não tem como economizar, então você não faz uma investigação como deveria fazer. E aí nem alta resolução vertical não tem. E aí então o cara taca o oxidante lá e seja o que Deus quiser. E segundo meu amigo, a cultura vigente vamos propor alguma coisa, assim, vamos propor qualquer coisa. E vamos ver se a CETESB aprova. E se a CETESB aprovar, vamos em frente. Se ela não aprovar, a gente faz uma nova proposta para o cliente aqui. Vale a pena o risco. É assim que o mercado tem agido, segundo esse meu amigo, e eu concordo. Eu acho que é isso mesmo, ele está certo. O meu amigo acredita que esses trabalhos deveriam necessariamente incluir no modelo conceitual uma hipótese que tente explicar como foi o histórico de liberação da substância. Onde ou onde era a fonte primária, onde está a fonte secundária. Que essa mensagem dele é exatamente o que eu falo no episódio 222 do podcast Áreas Contaminadas. Enfim, ele continua assim dizendo, o que isso significa para o projeto? Ninguém dedica tempo a formular a hipótese de liberação da fonte primária, fonte secundária e partição para a água subterrânea, apenas amontoam dados e definem um projeto de remediação, baseado mais no instinto, baseado na experiência, baseado em thumb rules, né? Sabe, a regra do dedão, é assim que todo mundo faz, do que na ciência ou nos dados do próprio site. Modelo conceitual, ninguém se baseia em nada disso. É só no instinto e nas thumb rules. Então ele acha que é um bom exercício a se fazer e eu concordo totalmente. Eu acho que a gente melhorou na resolução vertical, mas está faltando muito em muitas outras coisas, né? Falta melhorar muito. E se a gente quiser melhorar na resolução horizontal, nós temos que avançar um pouco mais na estatística, na geoestatística e até na estatística multivariada. Então não tem como a gente fazer meia dúzia de ensaio MIP, que é fantástico, né? Para aquisição de dados em alta resolução, em tempo real, é fantástico. E aí faz 3, 4 sondagens em ponto distante dos ensaios MIP para mandar a amostra para o laboratório, extrapola o dado da meia dúzia de MIP com essas 3 sondagens e faz aquele modelo 3D bonito pra caramba e propõe uma remediação que é claramente superdimensionada em alguns casos e claramente, conscientemente subdimensionada em outros casos, confiando na métrica da remediação que foi proposta, que é atingir uma CMA, né, uma concentração máxima aceitável em poções. Veja, a métrica também é absurda, né? E aí, se acontecer de atingir a CMA no poção, torce para a CETESB aprovar, e a CETESB, que não tem bola de cristal, né, também não é onipresente, acaba aceitando boa parte de trabalho maluco que nem esse, né? E esses são bons trabalhos, que se preocupam em investigar minimamente. Imagina os outros, né? Então, qual é a recomendação do meu amigo aqui em resumo, né? Basicamente o que nós temos falado há muito tempo aqui, e muito tempo no podcast, nas aulas, na newsletter. Investigar direito. Investigar direito pressupõe identificação de todas as fontes potenciais e primárias, identificação, delimitação e caracterização das unidades hidroestratigráficas em escala adequada, identificação, delimitação e quantificação da fonte secundária, entendimento em escala adequada da interação fonte-meio e, consequentemente, dos mecanismos de transporte, identificação, delimitação e quantificação das partições, chamadas de pluma. Em suma, é um modelo conceitual, um modelo conceitual mínimo. Caso contrário, as remediações não têm sucesso, ou têm um fracasso fantasiado de sucesso, ou têm um sucesso por absoluta sorte. Acho que deveríamos, como a mensagem do meu amigo sugeriu, refletir como mercado o que estamos fazendo, ou a nossa relevância para a sociedade vai ficar cada vez menor. São só ligadores de tomada, né, para fazer um sistema de remediação. Então, acho que a nossa relevância é muito maior do que isso, nós temos que investir nessa relevância. Gostaria de recomendar uma série de documentos, textos e artigos que eu andei pesquisando nas últimas semanas. Alguns eu já conhecia e, ao revê-los, tiveram um novo significado nesse momento e gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro deles é o Groundwater Sampling and Monitoring with Direct Push Technologies. Ele é o OSWARE 9200.151. E também é um documento da EPA 540,
R04/005 de 2005. Ele é um documento da EPA com 20 anos e propõe várias técnicas de investigação baseadas na gravação contínua, né, que é o Direct Push, como alternativa às técnicas mais básicas daquela época nos Estados Unidos, fortemente baseadas em sondagens rotativas, com o Rolo Steinauer, né, com traduzocos helicoidais, que dominavam, né, a aquisição de dados nos Estados Unidos naquele momento e no Brasil naquele momento e até hoje também. As técnicas novas propostas, né, o Direct Push, tinha algumas principais vantagens. Maior precisão, né, maior detalhamento das informações obtidas, porque você consegue gravar o Direct Push com uma precisão muito maior do que o trado oco, que é muito mais grosseiro, e esse detalhamento é mais adequado à especificidade da investigação de áreas contaminadas, portanto permite um olhar mais aproximado para as heterogeneidades, desloca o eixo central da investigação de pós de monitoramento, né, os poções feitos a esmo, a maior parte deles nos Estados Unidos feitos com Rolo, né, com trados ocos, e aqui no Brasil grande parte deles feito com trado manual, mas desloca o eixo da investigação dos pós de monitoramento para o meio físico, querendo entender o meio para coletar amostras de solo e água, e essas amostras coerentes com o meio, não mais coletar amostra a esmo, né, de qualquer lugar. O Direct Push tem outra vantagem importante de menos produção de resíduo, pois quase não sai material do solo. E aí o documento aponta como limitação mais relevante a profundidade atingida, tipicamente é menor, né, no Direct Push atinge profundidade menor que o Rolo, mas penso que isso é algo contornável. Boa parte das nossas investigações são relativamente rasas, e aí onde for raso o suficiente, usamos só o Direct Push, e quando não der com Direct Push, a gente vai com Rolo e Direct Push, né, concomitante. Mas, assim, seja como for, não tem uma ferramenta única que funcione em tudo. É interessante a gente mudar um pouco o eixo e usar mais Direct Push aqui no Brasil também, 20 anos depois desse documento. E, além dessa limitação, tem a dificuldade no QAQC das amostras de água obtidas por Direct Push, uma vez que não seriam coletadas em instrumentos convencionais, acreditáveis, como o poção, né, o posto de monitoramento. Claro, falta de QAQC é um problema, mas na minha opinião, e falei bastante disso no episódio do 222 do podcast, o erro é muito maior em poços que são acreditáveis, mas que misturam unidades, permite uma amostra de água muito boa de um lugar que não significa nada, em relação ao que a gente está propondo, o que eu estou propondo aqui faz tempo e o que esse documento propõe, de uma amostra mais localizada, ainda que tenha problemas de QAQC. Eu prefiro essa segunda opção. Eu recomendo que vocês leiam esse documento, afinal, mesmo com 20 anos de idade, é um documento bastante atual e bastante útil para as nossas investigações. Na esteira desse existe uma norma ASTM específica para amostragem de água por screen point. É a ASTM D6001. Então, quando a gente propõe nas aulas, né, o screen point, ou mesmo nos podcasts, a gente não tira essa ideia de lugar nenhum, mas de documentos anteriores, como o da EPA, e de normas como essa da ASTM. Inclusive, eu acho que no Brasil a gente podia pensar numa norma nacional para amostragem de água por screen point. Bom, se você pensa em utilizar como uma ferramenta alternativa em seu projeto, ou ferramenta central no seu projeto, tem sua possibilidade de fundamentar a sua ideia com a ASTM D6001. O terceiro é uma recomendação, que eu repito, né, uma recomendação do livro Advances in the Characterization and Remediation of Site Contaminated with Petroleum Hydrocarbons. Então, os avanços na caracterização e remediação de sites contaminados por hidrocarbonetos de petróleo. O livro é uma coletânea de capítulos, né, organizada por Jonas Garcia Rincon, Evangelos Gatsios, o lendário Robert Lenhart, que escreveu muitos artigos sobre a UNEPO lá nos anos 90, muito interessantes, a Stella Atequana e por Ravi Naidu. Esse livro está disponível para download gratuito no link da Springer, né? E você pode ver esse link também na newsletter. Eu reli 3 capítulos que eu vou recomendar agora, são muito interessantes e eu recomendo que vocês façam isso. Minha primeira recomendação é o capítulo 7 de High Resolution Characterization, escrito por uma turma da pesada aí da Universidade do Kansas, né, do USGS e do Helmholtz Center of Environment Research, a famosa UFZ da Alemanha, né, a universidade, em uma associação, né, que ele já rendeu muitos artigos clássicos sobre hidrogeologia, condutividade hidráulica, heterogeneidades hidroestratigráficas, né, no nosso meio. Então essa associação entre essas instituições do Kansas e da Alemanha rendeu coisas muito legais e equipamentos fantásticos como o GPU, o HPT, o Direct Push Slug Test e outras coisas.
Esse grupo foi um dos primeiros a instrumentalizar a heterogeneidade que já havia sido reconhecida por John Cherry, Bob Cleary, Beth Parker, e depois dos trabalhos dele serviu de base, além dos equipamentos desenvolvidos, para os trabalhos de pessoal como Murray Anderson e o pessoal da Arcades, né? Payne, Quinlan, Potter, Kirin Beck, Sutterson e outros caras. Então, os pesquisadores Guy-Shan Liu, John Devlin, Peter Dietrich e James Butler Jr. escreveram esse capítulo muito interessante sobre caracterização em alta resolução, usando, entre outras coisas, a ressonância nuclear magnética e ferramentas baseadas no Direct Push, retomando alguns equipamentos que eles desenvolveram nesse grupo. É bem legal, capítulo bastante interessante, aplicado aos hidrocarbonetos, mas aplicado também a outras áreas. Então, eu recomendo que vocês, no mínimo, leiam esse capítulo 7. Outro capítulo bem legal, capítulo 5, é sobre NSZD, né? NSZD, escrito por Kaivan Karimi Ashkarani, escrito também pelo lendário Tom Sale e por Tom Palaya. O capítulo é muito legal, fala das bases para NSZD, dos princípios que governam, né, as reações químicas que fazem ocorrer a atenuação natural da área fonte, né, do LNAPL, e as metodologias para quantificar essa atenuação, essa degradação do LNAPL pelos mecanismos lá descritos por eles. Quantificar essa degradação é muito importante, especialmente nos casos de grandes vazamentos e para aqueles casos em que as remediações não são mais efetivas, lembrando, né, se você não precisar de ações emergenciais como mitigar a intrusão de vapores ou formação de plumas off-site. E claro, né, o LNAPL não pode mais estar migrando lateralmente. Então, nesse tipo de caso, a NSZD pode funcionar muito bem, e aí, nesse capítulo 5, vocês vão ter a base dessa história. E aí tem o capítulo também, o terceiro capítulo que eu vou recomendar desse livro, é um capítulo fantástico. High Resolution Delineation, né? Então ele fala de High Resolution Delineation, não Characterization, mas Delineation of Petroleum Naples. É escrito por uma pessoa sozinha, mas é uma lenda, né? Uma daquelas lendas fantásticas do GAC, o Randy Saint-Germain. E além dele ter bastante conhecimento, ter desenvolvido muitas coisas, como o VOLST, ele tem um texto muito divertido e muito agradável de ler. Ele fala de ferramentas de aquisição de dados em tempo real, fala bastante do VOLST, mas fala de outras coisas. Ele explicita essas vantagens, mas também mostra que é possível fazer uma investigação de alta resolução, e segundo ele, a alta resolução é obrigatória para uma caracterização mínima, sim, razoável da área, mas ela pode ser feita com alta densidade de dados, com amostragem de solo e análise em campo com luz UV e PID. Então, amostragem de solo, análise em campo com UV e PID, mais análise de laboratório, exatamente o que a gente faz aqui e fala aqui bastante sobre isso. Ele fala que isso é uma alternativa, tem vantagem e desvantagem em relação a usar principalmente o VOLST, né, que é a ferramenta base que ele propõe. Como grande desvantagem da abordagem que nós propomos aqui, ele cita que precisa de muita amostra, né, amostra de solo, para ser analisada, tem um tempo maior para coletar essas amostras, para o dado chegar, né, o resultado, e tem um alto custo das análises químicas. Esse problema é mais nos Estados Unidos do que aqui. Aqui essas limitações não são muito relevantes, porque o custo aqui não é tão maior assim do que se a gente for usar um MIP, usar um VOLST ou usar um OIP, né? Então, o que a gente gasta mais em laboratório, lá nos Estados Unidos esse custo é muito expressivo em relação a usar o MIP, o OIP e o VOLST. Aqui no Brasil é ao contrário, né? Usar MIP, OIP e VOLST, infelizmente é muito caro, embora seja muito bom, é muito caro. Mas ele, tecnicamente, coloca em pé de igualdade as duas abordagens. Mas, fora isso, acho que vocês deviam ler esse texto, que é um texto muito interessante, muito divertido também, muito legal de ler. Então, escrito por Randy Saint-Germain, High Resolution Delineation of Petroleum Naples. Vou falar de uma série de artigos do site que eu já recomendei aqui, o TINGS, né? Technology Innovation News Survey. Um deles fala de monitoramento por uma tomografia de resistividade elétrica, né? Monitorando uma lavagem de solo, não, soil flushing. É interessante, né? Usa esse soil flushing para fazer uma redução química do cromo hexa e monitora se está ocorrendo essa redução com uma tecnologia, né, considerada nova, né, de investigação, o 3D Time-Lapse ERT. ERT é a tomografia de resistividade elétrica. Além de falar sobre a eficácia da remediação em si, eles observam que a resolução da imagem do equipamento foi limitada a uma profundidade de 20 metros. Né? Então, entre aspas, só viu
até 20 metros. E a região de 10 metros, né, dos 10 primeiros metros na zona não saturada, o equipamento não consegue medir direito, né, aquilo que a gente já sabe, a resistividade elétrica na zona não saturada não é assim tão interessante. Seja como for, é uma boa ideia. O artigo foi escrito por Johnson, né, Johnson e colaboradores. Então você pode procurar isso no TINGS, Technology Innovation News Survey. Tem também um artigo sobre fitorremediação. Né? É interessante que é um estudo de fitorremediação iniciado em 95, né, perto de Fairbanks, né, lá no Alasca, para determinar como a introdução de gramíneas ou fertilizantes influenciaria a degradação de hidrocarbonetos de petróleo. Depois de um ano, os solos tratados com as gramíneas ou fertilizantes apresentaram maiores reduções nas concentrações de hidrocarbonetos em comparação com áreas não tratadas. E aí o local foi largado lá por 15 anos e foi reavaliado em 2011 para explorar o que aconteceu. Né? Em 2011 foram lá ver o que aconteceu, qual foi o legado dessa fitorremediação. E aí perceberam que aquela fitorremediação inicial continua funcionando e funcionando bastante. Então, onde foi tratado com fertilizante ou com as gramíneas, ocorreu uma fitorremediação muito mais intensa, né? Inclusive fitorremediação e biorremediação. O número de micro-organismos degradadores de diesel foi positivamente correlacionado com a porcentagem de cobertura vegetal, o que é um negócio bastante interessante. E o terceiro é um artigo sobre NSZD, né? Mas é uma NSZD aumentada aí com carvão ativado. Então, o resumo diz que os dados mostram que o carvão ativado injetável reduz o LNAPL, o que, segundo os autores, demonstra que o carvão ativado facilita a biodegradação, facilita a ocorrência da NSZD. Contaminantes são absorvidos nos microporos ali do carvão, e aí eles ficam biodisponíveis. E a biodegradação vai rapidamente. Então, ele absorve, né, o carvão ativado absorve o LNAPL, então ele sai do meio, sai do poro do solo e vai para o carvão, e aí ele fica biodisponível, ocorre a biodegradação nos microporos do carvão ativado, e com isso ele regenera o carvão que pega mais LNAPL e recomeça o processo. Assim, os autores, foi isso que eles concluíram. Os dados demonstraram que os compostos orgânicos absorvidos lá no carvão são realmente biodisponíveis. Carvão ativado injetável pode favorecer a NSZD, então ele não só absorve, como ele favorece a NSZD. O Matias, né, Fábio Matias Fabre, lá do Paraná, ele mandou uma mensagem interessante para a gente. Ele conta assim para a gente que, devido à retirada da norma ASTM E1739 pelo subcomitê E50.04 em janeiro de 2024, o software Rebecca, né, da GSI, foi momentaneamente descontinuado para atualização. Então a norma saiu e aí o software também saiu. Notícia impactante, tá? Segundo ele, é bem possível que haja mudanças de rumo para enquadramento na ESTM E2081, não mais na E1739, mas na E2081. E aí alguns termos que foram criados nessa nova norma da STM, ele acredita que chegarão na ABNT, que são critérios de triagem ecológica relevante, né, critérios de screening, né, ecológico relevante, outros critérios mensuráveis relevantes, que é a sigla em inglês ORMC, e critérios ecológicos específicos do local, SSEC. Pelo que o Matias entendeu, a reformulação do Rebecca é para incluir na modelagem para PFAS, principalmente PFOA, os PFHXS, né, com 6 carbonos, e os PFOS, né, os perfluorados sulfonados. Segundo o Matias ainda, né, a ISO 21365, para a montagem do modelo conceitual inicial, também sofrerá atualização. Então as normas ISO de avaliação de risco à saúde humana também deverão sofrer atualizações em breve, como uma espécie de efeito dominó. Bastante interessante, é bom quem trabalha com avaliação de risco ficar atento a essas questões. Para finalizar, notícias rápidas aqui do nosso podcast. Na semana que passou tivemos o episódio 222 sobre alguns dogmas do GAC, como as bolhas no frasco. Esse foi mais um episódio, né, mais curto, técnico, direto ao ponto, com minhas opiniões sobre o assunto específico, com o objetivo de trazer temas técnicos para as pessoas que não estão no centro das discussões do GAC no Brasil. Esse episódio foi idealizado a partir de uma caneca que eu ganhei dos meus amigos da Elo Ambiental, e que eu uso todos os dias aqui em casa. Nessa caneca tem um personagem que está coletando uma amostra de água e, preocupado, pergunta: será que deu bolha? Como eu uso essa caneca todo dia, comecei a refletir e resolvi, nesse episódio,
elaborar alguns pensamentos e discutir com vocês sobre como a visão do mercado de GAC fica turva, com hiperfoco em coisas que têm sentido, né? Tem sentido científico, tem sentido técnico, mas representam muito pouco na qualidade do dado, né? E na representatividade do dado também. A bolha no frasco é uma grande preocupação de quem coleta a amostra, e no episódio eu falo um pouco sobre a ciência por trás dessa preocupação, mas comparo as incertezas decorrentes dessa bolha no frasco com as incertezas em todo o processo de amostragem de água, com a instalação do posto de monitoramento, com o projeto e o design do poço em consonância com as unidades estratigráficas, e de tudo isso com a abordagem da investigação, que, erradamente, prioriza as análises de água subterrânea, portanto, as análises de uma partição, sem olhar para a massa que está na fonte secundária e para a fonte primária, que raramente é identificada, como nós falamos aqui nesse episódio. O mercado se preocupa, então, com detalhes detalhistas, como a bolha no frasco de amostragem, mas o rigor não é tão grande com outras atividades que são muito mais impactantes para a incerteza dos dados da investigação. É como se nos preocupássemos com a formiguinha que está aqui na nossa frente, enquanto tem um elefante gigante passando nas nossas costas sem que a gente perceba. Então ouçam o episódio 222. Na semana que vem nós traremos um episódio bem interessante, onde eu converso com o Giovanni Zandoná. Ele nos fala sobre algo bastante técnico e com grande potencial de melhorar a relação laboratório-consultoria, que é a miniaturização das amostras para serem analisadas. Isso faz com que a exigência de volume de água coletada seja bastante reduzida, facilitando o trabalho de campo sem perder a qualidade da análise. Eu tive o prazer de ter como co-host nesse episódio o meu amigo Rafael Souza, conhecido como Rafinha. Será um episódio bastante legal, vocês vão gostar com certeza. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso screening de notícias, que pretendemos manter aqui quinzenal aos domingos ou segundas, intercalando com a newsletter. Por favor, me digam o que vocês acharam da ideia. Com essa avalanche de demandas no dia a dia, é difícil acompanhar tudo e por isso estamos tentando intercalar os formatos e fazer aqui esse resumão das notícias e principais artigos do GAC em formato áudio. Agradeço muito a você que me ouviu aqui por dedicar seu tempo e atenção a nós. Agradeço demais aos nossos colaboradores financeiros no Apoia-se, apoia.se/ecdambiental, e aos patrocinadores, a Clean Vapor Solutions e a E-Consulting, que nos incentivam e estimulam a fazer cada vez mais, cada vez melhor. Então me contem aí o que vocês acharam do screening de notícias. Um grande abraço e até o próximo programa.